A Polícia Federal apura se o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid, teria vendido e depois recomprado um relógio Rolex avaliado em US$60 mil. A desconfiança é que o objeto valioso teria sido recomprado depois de uma cobrança do Tribunal de Contas da União para que o presente fosse incorporado ao patrimônio público. Tudo isso faz parte do bojo da operação de hoje da Polícia Federal, cumprindo mandados de busca e apreensão, e a apuração desse aspecto da operação é do Gustavo Uribe. Uribe, então, um objeto que teria sido vendido e depois recomprado? Que grande imbróglio. É um relógio Rolex avaliado aí num valor de US$60 mil, que teria sido então presenteado por autoridades sauditas. Pois bem, a CPMI do 8 de janeiro teve acesso aos e-mails funcionais de Mauro Cid e encontrou que ele tentou negociar com alguém que não foi identificado este objeto de valor. E aí teria falado que ele nunca foi utilizado. Se pediu a nota fiscal, mas Mauro Cid diz nesse e-mail, foi o Pedro Nogueira que conseguiu esse e-mail, ele diz que não tinha essa nota fiscal. Pois bem, depois a Polícia Federal recebeu informação e apura agora se esse objeto teria sido recomprado. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União pediu para que este relógio Rolex fosse incorporado ao patrimônio público da Presidência da República e não era um bem pessoal. E aí sim houve esse pedido e Mauro Cid acabou recomprando este relógio. Essa suspeita também faz parte da operação de hoje deflagrada, que acaba indo atrás dos rastros destes bens que acabaram sendo incorporados de maneira indevida no patrimônio pessoal desses ajudantes de ordem, desses assessores da Presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro. Há desconfianças também da utilização de contas no exterior para a venda desses objetos. E a própria Polícia Federal diz que há a grande suspeita de que teria sido, então, um processo de lavagem de dinheiro. Agora a gente espera os detalhes dessa operação. A operação foi deflagrada, a Polícia Federal ainda cumpre os mandados de busca e apreensão, então o sigilo da operação toda ainda não foi levantado. Então, a partir do momento que nós obtivermos mais informações, estamos todos aqui em plantão na CNN Brasil em Brasília, debruçado sobre informações da Polícia Federal, apurando para vocês que estão nos assistindo, a gente traz novos detalhes. Totalmente, e a gente continua, inclusive, repercutindo tantos detalhes, né, tantas observações que nós já temos. Larissa Rodrigues, eu acabei de falar aqui que esse objeto teria sido recomprado depois de um questionamento do TCU, é isso? O Tribunal de Contas da União fica atento a essas movimentações e teria identificado que presentes recebidos não teriam sido incorporados à Presidência da República? E até mesmo, Elisa, para ter um argumento de não, olha, eu estou entregando esse objeto, por isso todo esse processo. Vende, consegue o dinheiro que, segundo as investigações da Polícia Federal, tinha como objetivo aumentar o patrimônio da família, mas depois o TCU começa a ver, olha, o que será que entregaram quando deixaram o poder? O que será que não entregaram? É questionado e aí nessa movimentação é o que o Uribe traz, que então Cid vai atrás de recomprar o objeto para poder entregar ao TCU e assim não ser parte ou não ser acusado de estar ficando com algum objeto que não deveria ter ficado. Mas a gente lembra que as investigações de hoje vão além, elas avançam nessa operação de hoje, de outros objetos que, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, teriam recebido de outros países, não só da Arábia Saudita, que esses objetos como um todo estariam sendo comercializados por Cid, por sua família, tanto que o seu pai também é alvo de operação hoje, para poder aumentar o patrimônio da família como um todo. Por isso, então, essa operação da Polícia Federal começa, como eu pontuei mais cedo, esse inquérito na PF com o escândalo das joias diretamente relacionado a Bolsonaro, aqueles 2 estojos da Arábia Saudita, mas essa operação, essa investigação tem um braço voltado às demais vendas e comercialização de outros objetos, que seriam muito mais do que só aqueles 2 estojos que eles receberam da Arábia Saudita. Elisa? Só um adendo, Elisa. Opa, a grande desconfiança é de que o pai de Mauro Cid teria utilizado contas no exterior para fazer a venda desses objetos de valor. Isso a Polícia Federal ainda apura. A gente vai trazer uma informação daqui a pouquinho relacionada a um pedido que a Polícia Federal
fez também ao governo norte-americano. E aí a gente traz mais informações a respeito. A gente só está terminando aqui de apurar, porque nós aqui da CNN Brasil somos muito cautelosos, como exige o jornalismo brasileiro. Então a gente dá a informação apenas quando nós temos a certeza confirmada por fontes e também por aqueles envolvidos, então, nessas suspeitas. Então, já a gente traz mais informações a respeito. Elisa, desculpa, só para terminar, que eu falava da quantidade de outros objetos que estariam sendo comercializados. Por exemplo, ali na fazenda de Nelson Piquet, que era um local que Jair Bolsonaro usava mesmo para guardar objetos, havia pelo menos 9.000 objetos no espaço de 200 metros quadrados de presentes que Bolsonaro estava recebendo. A gente lembra que todos os presidentes da República recebem objetos, ministros, que é algo normal, às vezes um popular. Um eleitor que gosta muito daquele político vai lá e doa algum objeto. Muitos objetos, por exemplo, eu lembro de Bolsonaro e do próprio presidente Lula falando que recebiam muitas camisas de time. Esses objetos muitas vezes são considerados de valor mínimo e por isso esses políticos, mesmo quando deixam o poder, podem sim levar esses objetos. Mas há ali algumas legislações, algumas regras que o próprio Tribunal de Contas da União tem para evitar que objetos de um valor maior fiquem com esses políticos. Por quê? Porque há um entendimento, claro, esse é o grande questionamento dessas joias, desses estojos ali da Arábia Saudita. Por que um outro país iria querer dar algo tão valioso para um presidente da República? Será que não tinha algum interesse por trás para tentar facilitar algum tipo de negociação, algum tipo de corrupção? É por isso que o TCU está sempre atento a esses presentes, a essas trocas entre países. E há uma análise do que se pode o presidente, depois de deixar o poder, levar e o que não se pode. O grande problema é que, às vezes, há interpretações nessas legislações, porque não há um valor determinado. Então, muita gente, isso aqui não é tão caro, isso aqui me deu como um presente, pode ser que eu queira ficar. Mas não é bem assim. Por isso o TCU muitas vezes é consultado e determina o que se pode e o que não se pode ficar. O que dá para continuar ou não. E esse foi o processo nesse relógio. Quando o TCU teve a informação daquele estojo de joias, que lembrando, eram dois na verdade, um ficou na Receita Federal há muito tempo, outro no Ministério de Minas e Energia, depois encaminhado ao Palácio do Planalto. Quando o TCU teve acesso a essas informações, questionou. Por que vocês estão ficando com esses objetos? Por que esses objetos não foram informados à Procuradoria ali? Tem um órgão, uma secretaria dentro do próprio Palácio do Planalto para gerir todos esses objetos que são considerados mais caros e ficam no Estado, não no político que ocupa o poder. E aí, nesse momento, então, o Uribe vai falar ainda melhor que, ao ser questionado, o coronel Cid teria ido recomprar esse objeto, esse estojo, para poder, então, ali responder ao TCU e dizer que não tinha feito nada de errado. É que está bem sensível isso aí, né, minha gente? Mas, claro, sempre lembrando, qualquer pessoa envolvida em qualquer investigação tem o direito de defender-se, evidentemente. Todos assim o farão. Uribe, daqui a pouco a gente volta contigo com a Larissa Rodrigues, enquanto vocês apuram aí nos bastidores. Estamos acompanhando, então, essa operação da Polícia Federal com mandados de busca e apreensão envolvendo pessoas muito próximas, incluindo o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Tem depoimento importante hoje na Polícia Federal em cima da investigação do segundo turno da eleição do ano passado, se teria havido ou não propositalmente uma tentativa de barrar os eleitores de Lula. Também tem lançamento de projeto importante hoje no Rio de Janeiro. Enfim, minha gente, menu cheíssimo aqui do Live CNN